Ecologia em Ação, no segundo bloco, com o engenheiro Gilberto Luiz, tratando de temas da máxima importância para os joinvilenses, aonde morar, aonde não morar, áreas de risco, enfim, todos os problemas causados pelas intempéries, pelas alterações atmosféricas, que nos deixam, às vezes, muito preocupados. Então, com Gilberto Luiz, mais umas perguntinhas que eu gostaria que você respondesse para os nossos telespectadores. A incorreta ocupação do solo causa enchentes? Quando você tem, por exemplo, uma obra muito grande, onde você não respeita aquela drenagem natural que existia no terreno, não foram feitos os estudos de drenagem, e onde uma tubulação ou uma galeria deveria ser construída, é colocado um tubo de 60. Isso causa, provavelmente, algum transtorno futuro para os moradores, a montante dessa construção. O que acontece, Gert? Toda obra que é feita sem um adequado estudo e sem um planejamento devido, ela pode gerar problemas. Tá? Essa situação que você colocou, uma situação provavelmente hipotética, né, é uma máxima de diversos erros. Tá? É adequado que se façam estudos preliminares, estudos hidrológicos, para que se possa identificar as áreas de contribuição, as áreas de alagamento, as seções necessárias para o escoamento, as declividades necessárias, o tempo de retorno, ou seja, o tempo a partir do qual vai se admitir a existência de uma nova enchente com base nas chuvas, no histórico de chuvas que se tem, né? Esse histórico de chuvas ele é obtido através das estações meteorológicas que funcionam há bastante tempo. Tá? Infelizmente nós temos uma carência de estações. São feitos? São feitos, é o que eu ia lhe comentar. Existe uma carência grande de estações meteorológicas que funcionam há bastante tempo. Tá? Nós temos em Joinville algumas estações, entretanto estações que operam de 1930 a 1940 até hoje. Eu, pelo menos, conheço uma estação junto à estação ferroviária de Joinville. Tá? Até mesmo porque é difícil se garantir a manutenção dessas estações. Tá? E o que interessa são dados históricos. Tá? Agora estão sendo implantadas diversas estações meteorológicas em Joinville, diversas já encontram-se em funcionamento, algumas aí em vias de aprovação, mas o interessante é que elas sejam implantadas e sejam mantidas. Né? A questão que eu levanto, ela diz respeito, por exemplo, à impermeabilização de um solo. Uma área de 100 mil metros quadrados, ou 200 ou 300 mil metros quadrados, dentro do perímetro urbano, sendo completamente impermeabilizada, ela vai gerar assim, um volume de água astronômico. Sim. Então, que tipo de obras que deveriam ser exigidas no licenciamento ambiental para que se possa contornar, minimizar esses impactos desses volumes enormes? Nós tivemos precipitações de 100 milímetros em Joinville em questão de 2 horas, ou São Francisco. 80 milímetros em Joinville. Isso aí é algo assim extraordinário. Muita coisa. Agora, se multiplica por milímetro quadrado a precipitação que ocorre, isso são volumes muito grandes. Né? Na verdade, 1 milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado. Então, uma chuva de 80 milímetros, uma chuva de 80 litros em 1 metro quadrado. O que acontece? A primeira pergunta sua foi o seguinte: o que eu posso fazer, que obras podem ser implementadas de maneira a diminuir as consequências da impermeabilização? Ou seja, impermeabilizar menos, ter mais áreas verdes, né? Diminuir as áreas aí calçadas, certo? Dentro do que é viável. Quando isso não é viável, quando nós temos uma cidade implementada, onde nós já temos noção do que é impermeabilizado, infelizmente nós temos que aumentar a seção dos rios. Tá? Porque é aquela história, eu não consigo colocar 1 litro de água dentro de um copo d'água. O que cai e não consegue infiltrar no solo vai para o córrego e infelizmente a seção tem que ser aumentada. Quer dizer que piscinão para fazer uma captação da água e liberar essa água lentamente para ela não atravancar, não criar problemas dentro do rio, é uma tecnologia também que está sendo usada bastante. Sim. O problema são os espaços para se implantar essas áreas. E os volumes realmente são volumes extraordinários. Eu acompanho uma obra em Blumenau, bem grande, por sinal. Ela está com um projeto de captação de água dos telhados, é uma impermeabilização bastante gigantesca, por sinal. E lá foi aplicada uma tecnologia que eu nunca tinha visto no Brasil.
São tubulões com 1,20 m de diâmetro, feitos de plástico enrolado com com cabo de aço, e são 600 metros de extensão, onde a água da chuva entra, fica armazenada por um determinado período e ela escoa por uma tubulação de diâmetro inferior. Certo. Isso tudo enterrado, debaixo É uma bacia de contenção. Poderia ser São uma alternativas, piscina sim, grande, cisternas grandes, sem dúvida. Então, eu acho assim que a tecnologia existe para você minimizar os impactos causados, às vezes, por uma engenharia que não presta muita atenção nas aprovações. Né? Na verdade, o que acontece? Não é engenharia que não presta atenção, a engenharia não se faz presente nessas obras, porque nós temos recursos de engenharia para resolver todas essas situações. Exatamente. O que nós precisamos é aumentar o investimento em engenharia, aumentar os estudos, pensar mais antes de fazer as coisas para poder investir melhor o dinheiro. Exatamente. Veja só, nós temos 2 instituições fortes, 3 até, na engenharia de Joinville. Um é Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. A GES também congrega uma grande quantidade de engenheiros civis, né? E tem o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, que também presta um serviço muito interessante para a sociedade de Joinville. Mas eu acreditaria de que essas instituições e profissionais e prestadoras de serviço deveriam criar um instrumento que facilitasse ao indivíduo mais pobre, que tem medo de engenheiro, porque o engenheiro significa dinheiro, delas encontrarem umas saídas mais econômicas, mais atraentes, mais atrativas para o pequeno construtor, aquele que compra o tijolo na loja de material de construção e no final da semana ele com o pai dele, com os filhos, faz a construção sem uma orientação do engenheiro. O que se diz disso? Nesse sentido, há muito tempo, digo pela AGES, tá? Se implantou programas de reconhecimento e valorização profissional, tá? Onde se fez atendimentos gratuitos, inclusive em alguns materiais de construção. Aos finais de semana nós fazíamos equipes de engenheiros para fazer atendimento à população. Isso aconteceu durante algum tempo, tá? Inclusive tentou-se elaborar um convênio junto ao município para moradores de baixa renda para viabilizar a execução de projetos e acompanhamentos de obra. E existe essa preocupação, sim. Tá? E algumas medidas têm se tomado, entretanto não é simples você trabalhar entre iniciativa pública, entre empresas públicas como o município e a iniciativa privada. Tá? Esses vínculos eles não são simples de se realizar. São muito complexos. Agora, o que acontece? Foram realizadas campanhas de valorização profissional, até mesmo para poder transferir à população uma maior convicção sobre a necessidade de ter efetivamente um acompanhamento técnico. E esse negócio de comprar tijolo hoje para aplicar amanhã, infelizmente isso é um mau investimento. À medida que se faz de maneira errada, esse pouco dinheiro que a população tem, ela vai ser colocada de maneira errada. De maneira errada. Tá? Infelizmente o prejuízo vai ser maior. E você vê possibilidade... Porque, desculpe interromper, mas o que acontece? Hoje nós temos frentes de crédito, através de entidades financeiras federais, que liberam crédito para compra de material. Isso. Certo? O que acontece? Esse material ele é utilizado clandestinamente. Não vinculam isso a um projeto de engenharia. O que nós temos observado é que os acidentes que aconteceram no município, inclusive, eles geraram 2 problemas. Um foi o cidadão ficar sem a infraestrutura mínima que ele tinha. Ele tinha a casinha dele, que foi feita numa encosta, mediante alguns financiamentos, tá? Para compra de material, e agora ele tem a casa dele que foi atingida por um deslizamento e a dívida que ficou junto ao banco. Ele fica sem certo? Então ele está com 2 problemas. Ele está sem a casa, mas está com a conta ainda. Tem que pagar a conta. Sim. Você acha que esses programas de socialização, de inclusão social, da engenharia para com essas classes menos favorecidas, daria para continuar essas iniciativas interessantes que já foram tomadas pela GES? Isso é necessário. É uma necessidade, né? Porque Joinville, com 500 mil habitantes, é uma cidade que é explosiva, né? Sim, sim. Na verdade, isso é um problema social. Tá? É difícil a gente trabalhar em cima do efeito. Tá? Ou seja, a população não tem condições de contratar um engenheiro, então, em função disso, nós iremos trabalhar. Na verdade, não. Nós precisamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos que dar condições para que essa população tenha condições de contratar um profissional. Tá? Pois é, Gilberto. Você vê que o tempo voou, né? Terminamos já o 2º bloco e vamos pedindo aos nossos telespectadores para que retornem ao Ecologia em Ação na próxima semana.
Um abraço para todos. É isso.